Vou chamar eles para vir aqui, a galera da produtora 76. Solta o som, DJ. Opa, ó. Quem sabe faz ao vivo. Acabamos de chegar aqui no Podcast Experience com o time da produtora 76 e nós vamos subir no palco agora. Boa! Bora, sejam bem-vindos! Grande Daniel Pereira, responsável da produtora 76, e a esposa dele. Dá um recado rapidinho para a galera e vamos chamar os nossos palestrantes. Fechado. Bom, obrigado, pessoal. Boa tarde. A gente trouxe o nosso time para falar um pouquinho de podcast para vocês. Na verdade, nós somos um ecossistema de produção de conteúdo que está localizado em Alphaville. A gente não é apenas um criador de podcast. A gente cria todo um ecossistema para que vocês que criam conteúdo e todo mundo que está nesse time técnico de produção de conteúdo também possa participar. Então, a gente recebe estúdios dentro do nosso estúdio para poder gravar conteúdo. O que a gente quer fomentar é um espaço de empreendedorismo e é um ecossistema de produção de conteúdo digital. É isso aí, Eric. Eu fui visitar lá, fiquei impressionado. O Renato Cariani estava lá fazendo evento, então é de alto nível o negócio. E vamos chamar alguns podcasts da casa agora. Fiquei para aproveitar. Ó, tá aqui. Ah, o vídeo, tem um videozinho ainda. Esses caras são bons demais. Esse vídeo, eu vou querer esse vídeo para mim, hein? Pessoal, obrigado. A gente tem lá 6 estúdios, estúdio gourmet, programa de TV, a gente grava programa de SBT, Rede TV, todo o nosso espaço, e vai ser excelente ter vocês lá com a gente, tá? Muito obrigado. Boa! Vamos começar nosso painel aqui, trocar uma ideia um pouco sobre a produtora 76, sobre como que funciona tudo lá. Não, volta pro palco, não foge não, pode voltar aqui. É mesmo? Opa, você tá achando que é assim, essa moleza? O cara vem pra cá, acha que vai ficar 3 segundos no palco. Não, bastidor é só, aqui tu é artista. Obrigado. Cara, eu queria saber com vocês, que a unidade de Alphaville de vocês é um negócio incrível. Eu tenho 2 perguntas principais. Primeira é, vocês estão começando a franquear estúdios. Como que funciona esse franqueamento? Isso, a gente está... Alguns casos a gente pega os estúdios que já existem e a gente faz uma parceria com esses estúdios e transforma na nossa marca, leva todo o nosso branding, conteúdo, tecnologia para dentro desses estúdios, ou para quem quer montar um estúdio dentro da sua região, a gente fornece toda a tecnologia, processo, etc. A gente tem ISO 9000 em estúdio de gravação, para vocês terem ideia, que é uma das coisas que são mais complicadas de se ter. A gente tem um processo todo de produção de conteúdo automatizado também. Acho que esse é um dos pontos. Cara, isso é muito legal. E aí eu queria, conta pra gente como é que vocês começaram, porque vocês não são do mercado audiovisual, né? Senta aí, senta em casa, velho. Sentar. Boa tarde. Um dia bem legal, muito conteúdo, muito legal ver uma galera muito top aqui falando. Estou bem contente. Bom, a gente não vem da área de podcast. Na realidade, a gente vem da área de tecnologia. E aí, como é que tudo começou? A palestra anterior aqui estava sendo justamente sobre podcast corporativo.
E a gente foi fazer um podcast para a gente, para falar de... Nós somos uma empresa de CRM, canais digitais e inteligência artificial. E a gente queria criar um podcast para falar dos nossos conteúdos e entrevistar os nossos clientes. E a gente começou a criar esse podcast, inclusive eu comecei como hostess com 2 pessoas da empresa. E o que começou a acontecer? Os nossos clientes começaram a olhar aquilo e falar, cara, isso é muito fantástico, eu quero fazer, eu quero levar o conteúdo da minha empresa, eu quero falar dos meus negócios, eu quero contar dos meus cases, porque justamente isso, o podcast hoje é um meio de gerar autoridade para as empresas também, né? E disso também começou a chegar produtores de conteúdo, influencers, e tudo aquilo foi se transformando. Então, a gente criou a nossa estrutura Produtora 76, como vocês viram aí no vídeo, né? Então, a gente criou espaço para podcast, gravação de curso, auditório, né? Nosso auditório comporta aí numa base de 200 pessoas, a gente tem um espaço gourmet. Então, a gente criou um ecossistema para os nossos clientes poderem ter tudo lá dentro, além da tecnologia. Então, além da gente poder ajudar os nossos clientes a se comunicar com os clientes deles, a gente ajuda a gerar o conteúdo, a gerar eventos. Então, tem clientes que, por exemplo, fazem podcast, chamam convidados estratégicos e depois podem fazer um happy hour no nosso lounge, né? Ou faz evento e, no final do evento, grava podcast, né? Então, a gente criou um ecossistema muito legal e tem dado muito resultado. Se vocês tiverem interesse em conhecer, a gente está em Alphaville, só agendar lá. A gente vai ter o maior prazer de apresentar, porque não é só para cliente, é para a nossa comunidade. Então, de repente, eu tenho só estúdio de podcast, mas eu quero fazer um evento, tem um cliente meu interessado. Gente, a gente está aí para ajudar a fomentar a nossa comunidade também, porque a gente sabe da importância. Mais do que um estúdio de podcast, ele é um local, né? É um local. E o podcast, vocês entenderam o negócio que o podcast ele é só a porta de entrada para o cliente. Acho que a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Como que você enxerga isso dentro do ecossistema da 76? Como o podcast ele começa funciona para os seus clientes? Falando no mundo de B2B, né, do corporativo, para a gente hoje, como empresa, é o principal fator gerador de leads. A gente atende grandes clientes, mas eu nunca tinha conseguido trazer um presidente de uma Visa, um presidente de uma Braskem, um vice-presidente de uma empresa desse jeito para poder conhecer a nossa empresa. Mas a hora que a gente tem uma estrutura como essa, ou que a gente convida ele para um podcast, a gente transforma completamente. Na verdade, a gente percebe que as pessoas querem se expor, como todo ser humano, todo mundo quer aparecer. E isso é um ponto importante, porque além dela aparecer ali, ela mostra o que ela tem de conteúdo verdadeiro. Esse eu acho que é o conteúdo do podcast. É o que ela mostra ali sobre a história dela, e eu acho que isso foi transformador para a gente. E aí transformou a nossa questão de geração de leads, assim, no mundo corporativo, absurdamente. E a gente está fazendo isso para os nossos clientes agora, a gente conseguiu colocar isso na cabeça deles. A gente tem, um dos clientes que a gente trouxe aqui é uma grande corporação, uma associação que já colhe frutos como isso. Então, eu acho que é pedaço do projeto, né? Ele até foi dito aqui agora há pouco, ele não é um final, ele é um meio para você conseguir várias conquistas, né? Acho que é legal a gente pegar esse gancho e chamar a galera que faz podcast da 76. Então, com vocês, Igor, Marcos, Saltorello e Renatinho, por favor. Podem deixar, eu fico aqui. Pode deixar que eu fico aqui, pode ficar aí. Show de vocês aí. Contando a história. Pode. Vai fundo aí. Cadê o som? Temos som? Depois? Tá bom. A gente é ansioso. Pô, legal. Então eu vou trocar aqui uma ideia com vocês. Eu vou por ordem, pela ordem que vocês chegaram na 76, né? Então eu queria saber um pouquinho. Bom, primeiro eu vou pedir para vocês se apresentarem. Quem é quem, qual o canal, como é que funciona. Boa noite, pessoal. Meu nome é Marcos Rocha, mais conhecido como Marcão. Eu tenho um podcast chamado Maximus Arena Podcast. Nós falamos de arte marcial focado no mundo do jiu-jitsu. Boa. Eu sou o Igor Roque, Igor com HY. Acho que só deve existir eu. Se não sou o único, sou um dos únicos. Estou com a produtora já fazem 2 meses, mas produzo podcast desde 2017. E quando eu comecei a produzir podcast, eu tinha que explicar o que era podcast, né?
as pessoas não sabiam o que era. Rolou isso, né? E achei legal pra caramba, porque trombei aqui o pessoal da Radiofobia, que foi o podcast que eu comecei, né, que me introduziu ao podcast com o Nerdcast. Então, foi bem legal encontrar eles aqui. E lá na produtora a gente roda o podcast, chama Sampa Mais Digital, que é o podcast oficial da ABRAD, que é a Associação Brasileira de Agentes Digitais, a maior do Brasil hoje. Uhum. E de você? Boa tarde, pessoal. Eu sou o Renatinho. Boa noite. Boa noite? Boa noite, pessoal. Sou o Renatinho Borges, sou do podcast Podzica. A gente participou de um quadro dentro do canal do Desimpedidos, um dos maiores canais aí de futebol da internet, né? E através da nossa participação lá, foi onde surgiu a ideia de fazermos o podcast. Aí, daqui a pouco a gente conta um pouquinho mais. É isso. Não queima a minha pauta. Tô nervoso, hein, rapaziada? Nunca fez isso, né? Primeira vez, ó. Os desafios de construir um podcast é você superar os seus medos, encarar os desafios. Quando apareceu pra gente, vai ter um evento para vocês fazer. Podcast Experience. É do grupo do Primo Rico, do Thiago Negro. Então, realmente estou nervoso, mas estou gostando disso aqui, hein? Que bom. Boa. Meu nome é Giovanni Saltorello, eu já fui jogador profissional de futebol, já joguei no Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Figueirense. Galo. Tenho 29 anos, parei de jogar bola com 21, muitos desafios no futebol, empresário, meu joelho... É isso, eu ia perguntar se tinha joelho. Tô zoando, eu tô brincando. E a gente criou o podcast Podzica. Meu nome é Giovanni Saltorello, tenho 29 anos. Fechou. E tamo aí, meu parceiro. Obrigado Boa. aí, todo mundo. Obrigado. Desbloqueei, ao vivo. Marcão, vou começar com você. Você já tinha alguma experiência em podcast? Zero. O que você Nada. fazia antes? Eu sou professor de jiu-jitsu, eu tenho 2 academias no estado de São Paulo. Eu acostumado a falar com o público, mas sem microfone, né? Isso aqui, cara, isso aqui vira uma barreira, né? Primeira vez que colocaram o microfone na minha mão, qual é o seu nome? Não saía nem o nome, cara. E, cara, tudo foi um desafio nesse começo do podcast. E aí, como que você superou isso? Como é que você chegou lá e falou, bom, hoje você é um cara desenrolado no vídeo. Você consegue comunicar o que você quer dentro. Como que você chegou nesse ponto? Bom, vamos lá. Não foi sozinho, né? Eu também apresento junto com o meu amigo Rogerinho. Né? Ele, infelizmente não pôde estar presente aqui, mas um abração para ele também. Cara, foi assim, chegamos para gravar no estúdio, nunca tinha gravado nada, isso daí. Eu achei que o pessoal da produtora foi fundamental nesse ponto também, né? Pô, abriu minha mente, falou, cara, calma, você está em casa, você vai falar sobre um assunto que você domina, entendeu? Pensa que está você, não tem aqui uma plateia, tem uma câmera, você vai falar para uma pessoa. Isso daí foi o primeiro desbloqueio que eu consegui ter, né, nessa etapa. Eu acho que o importante também, galera, é a gente falar sobre um assunto que nós dominamos. Beleza, eu sou um professor de jiu-jitsu, se eu chegar lá para fazer uma receita de bolo, cara, vai travar. Isso aí é fato. Entendeu? Então, acho que esse foi o primeiro ponto que eu tive para poder começar a superar esse desafio. Pô, legal. E o Igor já fazia podcast antes da 76, né? Já. Eu tenho um podcast desde 2017, ainda no formato só áudio, né? E nessa época, para consumir podcast, o cara tinha que querer muito. Porque no Android ele tinha que baixar o agregador de podcast e procurar seu RSS e blá, blá, blá. Era difícil mesmo, assim. E aí, desde essa época, eu aprendi muito a criar um conteúdo que tivesse a pensar a produção de conteúdo já pensando no que seria o final. Porque eu gravava e eu mesmo editava. Certo. Então, isso já me fazia, na hora da captação, pensar o que eu queria no final. Legal. E ter começado pelo áudio, e ter feito a edição, e ter participado ali, de fato, desde o início, me trouxe uma visão muito mais fácil para eu trazer essa migração, que é a migração atual, né? Do videocast, do YouTube, do estúdio, do MesaCast. Então, o fato de eu ter participado de todo o processo de produção lá atrás, super artesanal, tá? Mas isso me ajudou demais. Facilita, quando eu migrei, né? Demais, Facilita demais. porque você começa a entender, tipo, ponto de corte. Putz, se eu estou aqui, eu não posso seguir nessa câmera.
Ou no áudio, você sabe que você tem que voltar uma frase inteira para poder editar. Que eu sou um cara do áudio, é muito mais fácil editar no áudio. A gente Maravilhoso. Pô, é muito mais tranquilo. Mas tem técnica, até para quando a galera aqui, quando vocês errarem, cara, errei aqui numa câmera, você tá gravando, não é ao vivo, você tá gravando. Errei aqui numa câmera, você segura e vai para outra. E aí você faz o ponto de corte entre um e outro. Então, o fato de você ter feito todo o processo te facilita na hora da gravação, né? Demais, cara. Então, hoje, quando eu vou construir, por exemplo, um storytelling ali, um roteiro para aquele capítulo ou para aquele tema, eu já sei como eu preciso construir ele na captação, porque eu já fui um editor de áudio. Então, isso já me ajuda a saber como que vai ser o produto final. Então, acho que eu me tornei um bom host por ter um dia sido o cara que era o host, mas que também editava por detrás, né? Isso me ajudou bastante. Tá show de bola. E aí, agora com vocês. Caraca. Referente a isso também, para mim, é bom. Eu trabalho com vídeo e foto. Esses vídeos que vocês viram aí, foi a gente que fez da Respective de Foto, tá o meu sócio ali da empresa. E então, para mim, também facilitou mais essa questão de trabalhar com vídeo, trabalhar com artista. A gente já trabalhou com vários artistas, Biel, MC Guimê, Felipe Franco. E o Renatinho... Bem diferente da minha situação. Eu já venho do CLT. Início de carreira McDonald's e depois auditoria de estoque. Então, eu tive o verdadeiro desafio foi realmente se destravar diante das câmeras. Cara, qual e hoje, qual quando que é eu a vi frase os que vídeos, você vocês são fala, super... irmão? A minha frase? A frase, aos camisa 35 10. anos, eu nunca me imaginei fazer o que eu estou fazendo hoje. Meus 35 anos. Mas É isso. Então, para mim, é uma responsabilidade muito grande, né? Lidar com câmera, microfone. Então, eu sou casado, tenho 4 filhos, tenho um filho especial. Então, eu priorizo meus filhos em tudo. Então, aquele medo de você dar suas caras diante de uma câmera e falar qualquer coisa é muito preocupante, porque talvez não reflita só em mim, entendeu? Então, o meu maior desafio realmente foi esse, lidar com as câmeras e o microfone. Mas, cara, agora já está 3 Agora já tá em mesinhos, já está casa, né? destravado. O que os outros vão pensar também? O que os outros vão pensar? Nasci na quebrada. O que vão pensar de mim? 35 anos, blogueirinho, digital Fui ter meu influencer. primeiro computador aos 25 anos, Cara, entendeu? isso era uma coisa que eu ia perguntar. Como é ser o podcaster de quebrada? Porque é diferente do podcaster do Brooklyn, é diferente. É outra coisa. A frase que a gente mais... O hater vem na esquina. Talvez assim, a frase que a gente mais escutava, porque a gente está fazendo a quebrada onde a gente mora mudar de pensamento. Antes a gente escutava muito, lá o blogueirinho vindo ali, ó. Olha o famosinho vindo ali, ó. Na verdade, não é isso. Existe um sonho. Existe um porquê do podcast. A mensagem que a gente quer passar para a rapaziada, seja adolescente, seja jovem, a gente não tem um público-alvo. Tanto que agora, semana passada, a Semana das Crianças, a gente estava com uma criança dentro do nosso estúdio. Então, assim, então é isso, cara. Acho que o maior desafio é esse, na quebrada. Hoje a gente chega na quebrada e aí os caras falam, pô, nossa, mano, o Podzica tá top. Mudou, a gente virou a chavinha, sabe? Viramos a chave. Que eu falava para ele, porque as pessoas realmente julgam, e quem tiver medo mesmo de se expor na internet, sempre vai ter isso. É só você tirar as pessoas com energia negativa e saber quem você convive, né? Que a gente é a mistura das pessoas que a gente mais convive. Aí eu falei para ele, irmão, não é blogueirinho, é um podcast, mano. A gente trabalha com comunicação, tá falando sobre Deus, sobre família, sobre lifestyle. E hoje a gente está no palco do Primo Rico, do Thiago Negro, do podcast Experience, rapaziada! Cara, eu tenho uma frase. Eu tenho uma frase que é: só tem hater quem é relevante. Se você não tem hater ainda, pô, torce para ter um. Que a hora que você tiver um, você fala: eu atingi esse cara no lugar. E aí ele parou para me ouvir, para querer falar mal de mim. Então, se você tem um hater, não reclame dele. Você tá muito relevante para alguém. O tolo manda código ao contrário. Aí você pega e só coloca de trás para frente. Você é ruim, não. Você é bom. Porra, incrível. Incrível a trajetória de vocês. Conheçam, por favor, eu quero que vocês passem o @ de vocês agora. Pode ser o pessoal e eu do podcast. Você falou como é ter um podcast de quebrada, a gente não respondeu. É da hora que a gente não se limita a um assunto, a um nicho, a gente fica mais à vontade, igual você falou, que é dentro do seu nicho, né, do que você já vive. Então, para a gente foi tranquilo. É tranquilo.
Então, pode zica, a gente só leva a pessoa zica lá, a gente levou um empresário zica, levou uma criança zica. O zica no sentido bom da palavra, né, Renato? Ser muito bom naquilo que você faz. Zica é uma gíria, né? De quebrada, somos de quebrada. Então a gente trouxe essa palavra, o zica, para ser realmente bom naquilo que você faz. Então lá no nosso podcast só vai sentar realmente pessoas boas naquilo que fazem na vida, né? Show de bola. Passa o arroba de vocês. Não, pode começar. Pode. Hierarquia, por favor, primeiro vocês. É o primeiro cara do jiu-jitsu, a gente nunca vai negar ele primeiro. É isso, pessoal, calma. Bom, Maximus _ oficial, tá? O meu é marcosrocha.jiu-jitsu, quem quiser seguir lá, sou bem ativo lá, respondo todo mundo, tá? Não tem frescura, não. E um dia eu quero ser zica e participar do podcast desses caras. Tá maluco? Ele foi a primeira recepção que a gente teve dentro da produtora foi ele, porra. Pô, que legal. O meu arroba é Igor com HY. E é justamente assim, Igor com HY. Arroba Igor com HY. E segue também o da Brad, né, o que está aí, que é onde a gente centraliza as coisas do podcast. Eu queria só dar uma dica final. Fica à vontade. Uma das grandes dificuldades de quem é podcaster é você monetizar com o seu podcast, principalmente quando você tem pouca audiência. E quando a gente começa um canal, por exemplo, que foi o meu caso, a gente nem é qualificado para monetizar em AdSense, né? Não tem os 1000 inscritos, não tem a quantidade mínima de visualizações no vídeo. Mas eu quero dar uma dica para vocês aqui, que é a seguinte: tem muito dinheiro no mercado B2B, que são empresas que vendem para outras empresas. 70% do PIB brasileiro é feito de negócios feitos de empresa para empresa. O nosso podcast, um dos nossos podcasts que eu produzo, ele não bateu ainda as qualificações para ser monetizado via YouTube, mas a gente já vai faturar nesse ano de 2023 R$300 mil de patrocínio. Então, o que eu quero dizer para vocês é: para de olhar só para a monetização das plataformas. Esse é o menor percentual do dinheiro. Ela é barata. Ela é barata, a gente está falando de menos de 1 centavo. Onde o dinheiro está, para mim, negócios B2B e patrocínios fechados diretos, é aí que está o dinheiro. Por quê? Porque na monetização do YouTube, você tem que entregar muita visualização. No negócio B2B e patrocínio direto, ele quer qualificação do lead ou da audiência, e não quantidade. Então, hoje a gente tem podcast com 1000 e poucas visualizações, 1.500 visualizações, e a gente tem um faturamento anual que vai chegar em dezembro a R$300 mil no ano. Então, isso com AdSense seria impossível. Vou reforçar aqui, eu não bati as qualificações do YouTube para eu conseguir monetizar, e já vou faturar R$300 mil no primeiro ano de podcast. Então, eu queria deixar essa mensagem final, mesmo a gente sem ter muito espaço para falar sobre isso, porque eu acho que se você levar só isso para casa, para mim, já valeu o tempo que eu estou aqui sentado. A gente tem que focar na nossa imagem, né? Como a nossa imagem como marca, né? Uhum. E a nossa mensagem também. Renatinho? Né? E para vocês que queiram nos acompanhar, o nosso arroba do podcast é @podzica com K, tá bom? E aí quem queira nos dar uma moralzinha no nosso particular, encontra a gente lá também. Mas vou deixar só o arroba do Podzica mesmo, tá bom? É isso. Ô, Érica, passa o último vídeo aí. Só um minuto. O nosso diferencial é que a gente trabalha com vídeo, então a gente gosta já aí que hoje em dia a geração TikTok é tudo muito rápido. Então a gente tem esse evento aqui, esperar chegar amanhã para entregar um vídeo para a pessoa já esquenta o público. Então a gente vindo aqui já está nos nossos stories, os vídeos do Daily Vlog, né? E ela vai passar, já está nos stories, mas ela vai passar só para vocês terem uma noção. Ó, vive a cores. Os caras é zica mesmo. Try to take it, I'm getting it back. And if they hit me, they gotta get taxed. I'm making hit after hit after hit, and I promise you, boy, every one of them slap. I bought a verse and I body it quick. They never work, and it's why we don't mix. I don't got time for the faking. I swear that I'll always stay real, something they never did. Look, shit bang, going my way for a hot sec. They want me to cool off, nigga, not yet. I'm a tenant change, I gotta set it straight. I had to drop a couple Williams on the tennis chain. Porra! Ó, e eu não estava preparado para fazer o podcast. Fala aí, meu parceiro. A nossa última oração foi assim: Senhor, se não for ser nossa, tira da nossa vida. E até que a gente conheceu o Daniel e a Karen da produtora 76, onde está todo mundo aqui.
Produtora 76, quem quiser ter seu podcast, gravar seu curso, lá tem toda a estrutura, ambiente familiar. A gente se sente em casa lá, né, Renatinho? E é isso, família. Beijo no coração, obrigado. Tô suave, ó. Não morri. Produtora 76!